eu sou Catalina, sou assessora de turismo na ProColômbia, que é a entidade que faz toda a promoção do destino Colômbia aqui no Brasil. E eu estou fazendo já esse trabalho há 3 anos com a ProColômbia, que é ao mesmo tempo que eu estou morando aqui no Brasil. Sou colombiana, nativa, então já peço desculpas se eu tiver algum erro no português, tá bom? Vou começar a compartilhar. Parece que o dos meninos foi baixo. Desculpa, Catarina, alguém falou aqui. Pode continuar. Tranquilo. Então, vou compartilhar aqui minha tela. A ideia é que, então, hoje todo mundo possa tirar dúvidas sobre o Destino Colômbia. Estamos fazendo muito treinamento esses dias que a gente está trabalhando de casa. Estamos tendo muita demanda, porque acreditamos que destinos como Colômbia e os destinos da América do Sul vão ser os primeiros que vão começar a ter demanda assim que a temporada de viagens começar de novo, certo? Então, Nathalie, você me confirma se está todo mundo vendo minha tela agora? Tudo certinho, pode continuar. Beleza, então vou dar aqui Então, esse treinamento vai demorar mais ou menos 1 hora. Eu vou passar, são, assim, 3 partes. A primeira parte eu vou falar um pouco de como que está o turismo na Colômbia, um pouco de dados, números. Aí depois a gente vai entrar em detalhes dos destinos que talvez são mais demandados dentro do mercado brasileiro. E, finalmente, a gente fecha vendo um pouco do processo das nossas campanhas internacionais de turismo, que, aliás, esse primeiro slide que vocês estão vendo aqui é a campanha atual da gente, que é Colômbia Siente el Ritmo, ou Sinta o Ritmo em português. Ainda não tenho esse slide traduzido. Então, para começar a falar da Colômbia, antes de entrar a falar dos destinos locais, eu sempre começo dando uma classe, uma aula, assim, de geografia, porque acho super importante que vocês conheçam as características mais importantes de um país que vocês estão vendendo. Colômbia é um país que todo mundo sabe, né? Fala espanhol. A moeda da gente é o peso colombiano. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que a gente, dentro do país, o país não é um país dolarizado, então, tudo que você faz, uma vez que você está na Colômbia, em peso colombiano. Então, a primeira dica é que seu passageiro já compre peso colombiano antes de embarcar para a Colômbia, ou chegando lá, procure uma casa de câmbio no destino que ele está visitando. Colômbia é um país que é talvez o mais diverso do mundo por quilômetro quadrado, né? A gente sabe que o Brasil é o mais diverso do mundo, mas por quilômetro quadrado é a Colômbia, e isso acontece por várias coisas que eu vou falar agora. A gente é o único país que tem 2 saídas, né, para o mar, Oceano Pacífico e Mar Caribe, então isso já faz com que a Colômbia tenha uma variedade que outros países não têm no mundo, e, além disso, a sua localização. Então, é um país que é muito diverso e que dá para você vender pacotes combinados muito interessantes, né? Cultura, com sol e praia, gastronomia, com cidade capital e assim por diante. Vamos ver se esse vídeo vou ter sorte que vai sair o som. Esse vídeo vai mostrar um pouco dessa diversidade que eu estou falando, e vai mostrar um pouco de por que a Colômbia é mais do que vocês já conhecem. Nathalie, você me avisa se está indo o áudio. Continua sem áudio, Catarina. Bom, esse vídeo que vocês estão vendo aqui, que está rolando, mostra um pouco dessa diversidade natural que a gente tem, né? Como a Colômbia é um país de montanhas, de mares, de rios, certo? E como está tudo tão perto num país comparado com o Brasil, é bem, bem menor. Esse vídeo, gente, ele está disponível na apresentação que eu enviei para a Nathalie, e, na verdade, é o trailer de um documentário que se chama Colômbia Magia Salvaje, ou Magia Salvagem, que mostra um pouco de toda essa diversidade
E muitos não sabem que a Colômbia, além de ter mar, também tem neve em algumas partes das suas montanhas e assim por diante. Então, eu vou deixar esse convite para que vocês assistam esse trailer e, se vocês realmente ficam interessados, que assistam o documentário que está completo no YouTube, né? Um documentário bem bonito, de mais ou menos 2 horas, e aí vocês vão ficar ainda mais empolgados de visitar a Colômbia. Então, o que eu falava, né, dessa diversidade e por que que isso acontece? Tudo que aparece no vídeo está explicado assim bem rapidinho. Além do que eu já falei, né, a Colômbia tem saída para 2 mares, né, o Oceano Pacífico e o Mar Caribe. A Colômbia está localizada na linha do Equador, por isso a Colômbia é um país que não tem estações. Outra dica, né, a Colômbia é um país que, quando você vende, tem que saber que é um país que vai ter todo tipo de climas. Então, você vai ter, sim, cidades caribenhas, né, como Cartagena, San Andrés, Santa Marta, mas você também tem climas onde a temperatura sempre é de 15 graus e à noite é de 8 graus, como Bogotá. Isso o ano todo. Muitas vezes as pessoas vendem a Colômbia como se fosse um país só caribenho e realmente é um erro, porque essa cordilheira que vocês estão vendo aqui, né, que é a Cordilheira dos Andes, essa cordilheira que está aqui de marrom, ela se divide em três quando ela entra na Colômbia. Então, isso faz com que a gente tenha umas altitudes muito variadas entre cada destino e cada cidade. Isso, então, se explica com esse slide aqui que eu vou explicar rapidinho. Dependendo da altitude da cidade que você estiver visitando, você vai ter um clima que vai ser um clima temperado, um clima úmido, um clima frio ou um clima realmente quente, né? Como no caso do Caribe. Então, essas cidades caribenhas como Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Barranquilla, elas estão localizadas todas entre 0 e 1.000 metros, ou um pouquinho mais de 1.000 metros de altitude, quer dizer, estão bem perto do mar. Aí, quando você começa a subir essa montanha e chega em cidades como Medellín, por exemplo, como Bogotá, você vai começar a sentir que esse clima já começa a ficar um pouquinho mais frio, mais temperado, até chegar em lugares da Colômbia que tem neve. Nem todos têm neve, mas tem sim lugares onde você pode ver esses bicos de neve em várias montanhas. Então, a gente tem os parques dos nevados na Colômbia, tem a montanha costeira mais alta do mundo, que fica do lado de Santa Marta, onde se pode ver neve durante o ano todo, certo? Então, uma coisa que nem todo mundo sabe. Aí, quando você sabe isso, já sabe que quando você envia um passageiro para a Colômbia, ele tem que ir com todo tipo de roupas. Tem que levar um casaquinho assim leve, como esse que eu estou usando hoje, e também tem que levar roupas, né, de praia, no caso de quem for visitar o Caribe, e uma jaqueta pesada e bota para quem está indo para Bogotá e os redores que são bem frios. E um guarda-chuva, porque no interior da Colômbia chove bastante. Então, resumindo isso, e com todas essas características, a gente pode hoje dizer que a Colômbia é um país que tem um turismo que vem crescendo bastante. No último ano, a gente teve um crescimento de 2,7%, certo? Em relação a 2018, a gente está hoje em mídia de 4.500.000 turistas internacionais, certo? Segundo a mesma OMT, né, a Organização Mundial de Turismo, a gente está crescendo a taxas maiores do que o turismo na América Latina e no mundo todo, né? Isso, obviamente, até que o coronavírus chegou. Mas isso também acontece por várias coisas. Uma das coisas que mais tem ajudado nesse crescimento de turismo que a gente acabou de ver é essa abertura de hotéis constante na Colômbia. Cataline, por que que isso está acontecendo? Por que que vocês estão vendo esse crescimento aqui exponencial? Isso eu vou explicar, assim, rapidinho. A gente tem que contar um pouco de história. O processo de paz na Colômbia, o mais recente, foi assinado em 2016. Vocês estão vendo aqui o número, né? 2016. Quando o processo de paz foi assinado entre o governo e as guerrilhas colombianas,
o governo deu incentivos para que o setor turístico fosse um dos maiores beneficiados desse processo. Então, o nosso presidente, na época, chamou os grandes investidores, as grandes redes de hotéis, e as convidou para que elas chegassem ao país e abrissem portas ou fizessem reformas, e quem fizesse isso, hoje tem, então, 30 anos de isenção de imposto no nosso país. Isso foi um incentivo que foi até 2018. Então, quem fez tudo isso até 30 de dezembro de 2018, hoje, então, tem esse incentivo de muitos anos de não pagar esses impostos na Colômbia. Então, vocês podem ter certeza que quando vocês estão vendendo um pacote para o seu cliente, e eu sei que o cliente brasileiro, ele é exigente com a parte de hospedagem, vocês podem lembrar desse slide aqui, e podem ter certeza que hoje a gente tem uma oferta de hotelaria super interessante, que está, assim, no base de todo mundo, temos luxo, temos outras redes de hotéis que estão mais em conta, e assim por diante, principalmente nas cidades mais turísticas do nosso país. Então, é um dos motivos. Outro é que, obviamente, muitos mercados começaram a ver a Colômbia, né, após essa abertura de economia que a gente começou a ter, após de ter um processo de paz e sermos uma das economias da América Latina um pouco mais estáveis, certo? E todo mundo começou a se sentir um pouco mais seguro de nos visitar. Então, esses são hoje os países que mais nos visitam. Estados Unidos é um mercado super prioritário para a gente, é o principal emissor de turistas. O Brasil, hoje, ele não está entre os primeiros 5 emissores de turistas, mas ele é o sexto e continua sendo um mercado muito prioritário. Porém, eu quero deixar assim, e contar para vocês que esse número, e o Marcos, que está aqui, ele já sabe, que já viu minha apresentação várias vezes, esse número já foi bem diferente. Brasil já foi o segundo emissor de turistas, atrás dos Estados Unidos, até 2018, isso era muito diferente. Então, entre 2018 e 2019, a gente teve uma queda de 3 lugares, hoje a gente está no 6º lugar, e só no ano passado a gente teve uma queda de 20%, a gente passou de 200 mil turistas brasileiros na Colômbia em 2017, a termos já uma queda em 2018, né, de 196 mil, e o ano passado uma queda ainda maior de 156 mil brasileiros na Colômbia. Isso por vários motivos, né, essas quedas. Um deles, a conectividade. A gente perdeu muita conectividade com o Brasil, com a saída da Avianca Brasil do mercado, a gente perdeu toda a conectividade do Nordeste, que era direta, e hoje, então, temos uma conectividade que é através de São Paulo e Rio de Janeiro. Isso, então, é uma das coisas. Outra das coisas é o imposto, né, de remessas internacionais, que vocês têm que pagar e repassar aos seus clientes quando vocês vendem pacotes para a Colômbia, porque a Colômbia não tem um acordo de bitributação. E estamos nesse processo com o governo atual brasileiro. Porém, né, embora a nossa conectividade entre o Brasil e a Colômbia caiu, a Colômbia em si, como país, ela tem uma conectividade muito boa com o resto do mundo. A Colômbia acaba sendo um hub internacional que conecta as cidades da América, né, com a Europa e a cidade da América do Sul, com o resto das Américas. Então, hoje temos mais de 1.000 frequências internacionais, diretas, semanais, e eu falo isso porque é importante que vocês conheçam esses números, porque eu sei que quando vocês estão enviando um passageiro para, talvez, Madrid, Nova York, Miami, que é um dos destinos mais visitados pelos brasileiros, provavelmente eles vão ter uma conexão em Bogotá. E isso cria uma oportunidade para a gente acrescentar 2 noites no pacote deles e já oferecer mais um destino. Então, a pessoa pode ter uma oportunidade de conhecer 2 países numa viagem de 10 dias, por exemplo. Isso, então, 26 companhias aéreas que fazem toda essa conectividade na Colômbia.
Aqui, como eu estava falando um pouco da conectividade entre o Brasil e a Colômbia, hoje temos 28 frequências, como eu estava falando, saindo de Rio de Janeiro e São Paulo, porém, a gente já teve 42 frequências, então, vocês estão vendo como a queda foi forte. Esse número de 42 frequências, só até começo de 2018 a gente tinha tudo isso, aí quando veio a saída da Avianca Brasil, a gente ficou só com essas frequências, e além disso, o problema, né, e o desafio que teve a Avianca Internacional para se posicionar entre o trade, né, entre todos vocês, agentes e operadores, para que vocês conseguissem vender de novo o nome Avianca para os seus clientes, e isso acabou afetando muitíssimo o turismo do Brasil para a Colômbia. Então, todos esses fatores que eu mencionei, como a nossa conectividade, a nossa grande oferta de hotelaria e a nossa grande oferta e diversidade natural, fazem com que hoje o nosso país possa ser oferecido em vários produtos. Então, a gente fala da Colômbia e não fala só de sol e praia, nem só de cultura, mas a gente também fala de que a Colômbia acaba sendo um país de cruzeiros, porque a gente, através, né, de Cartagena, manda muito turista também para embarcar nesses navios, muito turismo de natureza, vocês estavam vendo lá no começo no vídeo, e obviamente o turismo de natureza faz com que a gente possa também oferecer muito turismo de bem-estar e tudo que se faz, né, em um país de montanha com climas tão variados como a Colômbia. Então, guarde isso na sua cabeça, porque provavelmente o turista, após essa crise do Covid passar, ele vai querer outro tipo de produtos, ele talvez vai querer não estar em lugares e espaços que sejam muito massivos, eles talvez vão querer outro tipo de experiências, e vocês podem pensar na Colômbia como uma dessas grandes opções. Então, agora sim, vamos começar a falar um pouco sobre os nossos destinos e os que mais são vendidos, né, dentro do mercado do Brasil. Então, como eu comecei falando, Colômbia é a cultura e o que mais se consome, talvez, no mercado do Brasil. Vamos falar começando de Bogotá. Bogotá pode ser que não seja o destino pelo qual seu cliente procura a Colômbia, mas seu cliente, querendo ou não, é obrigado a fazer uma conexão na capital. Então, a cidade é hoje, o destino, a cidade que mais recebe turistas na Colômbia, né, por ser a capital e o principal ponto de entrada. Colômbia, Bogotá, diferente, assim, de São Paulo e do Brasil. Bogotá é a capital econômica, mas também é a capital política. Então, aqui em Bogotá, tem muita história para se conhecer. Bogotá não é só uma cidade de negócios e de turismo corporativo, mas também é uma cidade de muita cultura, de muita história. Por que eu falo história? Porque é tão importante? Porque aqui em Bogotá, que antes era, o nome de Bogotá era Santa Fé de Bogotá, Bogotá era a capital da Grande Colômbia. Então, era a capital da Venezuela, Peru, Bolívia e Colômbia. E aqui em Bogotá, se desenvolveu todo o processo da independência de todos esses países, né, que foram libertados lá em 1800, e tem muita história que é super interessante. O centro, ele se conserva muito colonial, então um dos passeios mais importantes que vocês têm que fazer na capital. Então, para falar de Bogotá, eu sempre mostro esse mapa. Esse mapa aqui mostra, então, quais são os pontos mais importantes para você fazer um tour básico e completo na nossa capital. Quando você chega em Bogotá, você chega pelo aeroporto El Dorado, é o nome do aeroporto, né? Aeroporto Internacional El Dorado, aliás, um dos melhores aeroportos da América Latina, dos mais confortáveis e mais modernos. Você vai chegar, esse aeroporto está localizado numa área amarela que se chama Fontibón, e perto do aeroporto, vocês estão vendo que aqui eu pus também que tem muito hotel corporativo.
Essas opções eu indico para quem está fazendo uma conexão, como, por exemplo, está indo para Miami e tem que ficar em Bogotá muitas horas, então vai dormir, melhor aproveitar hotel perto do hotel, então, do aeroporto. Aqui tem muita opção mesmo, então aqui vai encontrar o Marriott, vai encontrar o Movit, vai encontrar o Hyatt, por exemplo, todos hotéis muito corporativos. Mas, se a pessoa está indo para conhecer o destino mesmo, está indo a turismo, a melhor zona para você ficar hospedado é essa zona daqui, que está marcada em verde, desculpem, que se chama Chapinero. Essa zona, então, concentra talvez os melhores hotéis e é a zona que está, assim, melhor ou estrategicamente melhor localizada dentro da cidade, porque ela divide o centro, que está aqui nessa parte vermelha, né, e a parte norte. Então, o turista vai estar super bem localizado. Aqui vocês encontram hotéis como, por exemplo, o Four Seasons, o Casa Medina. Aqui já na Zona Norte vocês encontram hotéis como o W, por exemplo. E assim por diante, que agora de cabeça eu não lembro mais. Mas para dizer que quem está aqui hospedado, né, na zona de Chapinero, pode fazer walking distance para os principais pontos turísticos da cidade. Então, por exemplo, pode sair andando à noite, não tão tarde, claro, para ir conhecer a Zona T. A Zona T é a zona que concentra o maior número de baladas e bares da cidade. E também os melhores shoppings da capital, certo? Onde as melhores marcas abriram porta. Então, super interessante para se conhecer. Na época de Natal é super bem decorado e tem muita segurança sempre. Então, tem muito policial sempre andando pela rua, porque é uma zona realmente muito turística. E aqui também, nessa zona de Chapinero, temos a zona gastronômica de Bogotá, que se chama Zona G. Exatamente por isso, porque é aqui onde vocês encontram os melhores restaurantes da cidade. Se você tem um cliente que realmente é apaixonado por cultura e gastronomia, tem que fazer um tour pela Zona G, porque aqui vocês vão encontrar muita gastronomia internacional e local, especialmente para ter vida noturna um pouco mais de alto padrão. Tomar um drink gostoso, ter um ambiente um pouco mais boêmio, um pouco mais privativo, tudo isso na Zona G. Agora, se você quer mais bagunça, quer festa, quer tudo isso, já é muito mais indicado ficar por aqui pela Zona T. Aqui em Chapinero também encontramos uma das melhores baladas, e talvez a melhor balada da Colômbia, que é uma das unidades do famoso restaurante Andrés Carne de Res, porque a unidade principal ela fica fora da cidade, fica no município que se chama Chía, e você tem que pegar um carro, mais ou menos 40 minutos até chegar lá, que é a unidade, assim, mais assim diversa, mais louca, eu falo, porque a experiência é surreal, né? E eles abriram, então, para mais conforto do turista, uma unidade aqui em Chapinero, que é uma balada de 3 andares, onde você tem o céu, o inferno, enfim, é toda uma experiência, isso é obrigatório. E temos também o Parque da 93, o Parque da 93, que é um lugar onde também tem bastante bar e restaurante, que tem muita movimentação durante o dia, né? Isso na zona de Chapinero. Porém, vocês têm que conhecer o centro da cidade, é assim, um must, uma coisa obrigatória para conhecer em Bogotá. Se você foi para Bogotá e não conheceu o centro, então provavelmente não conheceu Bogotá. No centro são várias coisas que têm que ser feitas. Um passeio pelo centro, ele demora mais ou menos umas 6 horas, assim, fazendo um city tour bem completo, porque você começa umas 9, 10 horas da manhã e termina umas 5 horas da tarde. Então, o que tem que conhecer? A primeira coisa é fazer o tour pela Candelária, né, que é esse quadradinho aqui, esse bairro que está de cor laranja. A Candelária foi o primeiro bairro de Bogotá.
ele é tudo de casas coloniais e ruas de pedra. E, além disso, né, num plano de conservação do centro, a prefeitura reformou e fez uma intervenção urbana muito legal, onde temos muito grafite, né? Então, é uma coisa que hoje a cidade está oferecendo para você conhecer o centro de uma maneira mais urbana, fazer um walking tour, um tour de bike, por exemplo, porque essa parte da Candelária, é difícil você entrar de carro. Então, é muito melhor você chegar até certo ponto e aí começar a conhecer o centro com toda essa história, conhecer a casa onde foi o grito da independência da Colômbia, da Grande Colômbia, e assim por diante, já começar a chegar à nossa praça principal, que é essa que vocês estão vendo nessa foto, né? A primeira foto aqui do lado de cima, onde vocês encontram o nosso Congresso da República, a Catedral Primada de Bogotá, os prédios estaduais mais importantes do país e, obviamente, a casa do presidente da República da Colômbia. Então, isso é super importante. Aí você vai demorar mais ou menos umas 2 horas, 3 horas fazendo um tour devagar, andando e conhecendo tudo. Aí você, então, tem que conhecer o Museu de Ouro e o Museu de Boteiro. Ou um dos dois, né, dependendo do tempo. Para mim, o mais importante é o Museu de Ouro, é um Museu de Ouro com o maior número de peças de ouro do mundo. A gente tem temos mais de 20 mil peças de ouro dos impérios maias, incas, e toda a lenda do dourado, né, que talvez quem gosta de história conheça um pouco, está toda guardada aqui no Museu de Ouro. Esse museu não abre segunda-feira, sempre está fechado de segunda-feira, e se for feriado na segunda, não abre terça-feira. E o Museu de Boteiro, né, que é um museu que faz uma homenagem ao nosso principal artista e escultor, que é o Fernando Boteiro. Tem um andar que é só de peças de Boteiro e outros andares onde tem exposições variadas. Esse museu é de graça, não tem que pagar nada, certo? E, finalmente, dentro do centro, é super recomendado e também obrigatório conhecer o Morro de Monserrate. Esse Morro de Monserrate tem uma vista como essa que vocês estão vendo na foto, né? Uma vista à noite, onde vocês veem toda a cidade em 360 graus, mas esse morro, ele é mais alto que Bogotá. Então, Bogotá está com uma altitude de 2.600 metros, e o Morro de Monserrate, ele tem 3.200. Então, quer dizer que não é indicado para ser o primeiro passeio que a pessoa faz chegando em Bogotá, porque tem que se acostumar um pouco primeiro com a altitude, né? E, sobretudo, brasileiro, né? Que ele está acostumado com um clima muito caribenho, muito perto do mar, pode se sentir um pouco enjoado. Então, se você vai conhecer o Morro de Monserrate, espera você chegar primeiro, dormir a primeira noite em Bogotá, aí vai no dia seguinte para fazer todo o tour do centro e deixa o Morro de Monserrate para o final do dia, quando o seu corpo já estiver muito mais acostumado com essa temperatura. E, além disso, porque subir lá de noite, vocês já estão vendo, né, como que é lindo, e ter a oportunidade de ver o pôr do sol num dia de tempo aberto vai ser realmente maravilhoso para tirar fotos lindíssimas da capital colombiana. Lá no Morro de Monserrate, vocês encontram 2 restaurantes de alto padrão, certo? Onde realmente quase sempre tem que fazer reserva, porém tem outras opções para o turista ficar esperando, né, o momento do pôr do sol e tomar um café, uma coisa um pouco mais simples e em conta de cada turista. Também temos o mercado, né, de souvenirs no Morro de Monserrate, e a principal atração, que é uma igreja. O Morro de Monserrate, ele é lotadíssimo na época de Semana Santa, gente. Então, é difícil você chegar no Morro de Monserrate. Então, não indico conhecer o Morro de Monserrate durante a época de Semana Santa, certo? Então, isso aí são 2 dias, no mínimo, para você conhecer bem
a capital, né, para conhecer essa parte de Chapineiro, das baladas, dos restaurantes, e uma parte aqui do centro de história e de cultura. Quem vai ficar mais dias, então eu sugiro também fazer esse passeio aqui de Usaquén, que Usaquén é um bairro que também é muito antigo em Bogotá, porque Usaquén era antigamente outro município, e conforme a cidade foi crescendo, então Usaquén foi engolida, literalmente, pela capital, e hoje faz parte da administração. Mas o bairro, ele se concentra muito, tipo, um povoado colonial, então ainda conserva só a igrejinha, certo? A praça central e as casas ao redor. E durante o final de semana, especialmente domingos e feriado, esse bairro é tudo fechado para as pessoas caminharem livremente, e se faz muito mercado de pulga, ou flea market, e é ideal para quem está à procura de souvenirs, para quem quer experimentar sobremesas típicas da Colômbia, e assim por diante. Tem muita... É assim, uma coisa bem parecida com o que a gente encontra aqui em São Paulo, na Paulista, nos domingos. Muita coisa de artista de rua, tal. Então, bem interessante para conhecer. Isso, então, é Bogotá. E quem realmente vai ficar mais uma noite, então, a sugestão é conhecer a Catedral de Sal de Zipaquirá. Não dá para conhecer a Catedral de Sal de Zipaquirá para quem está indo fazendo só uma conexão ou, assim, um dia em Bogotá, porque realmente você tem que se dedicar um dia só para fazer esse passeio. Zipaquirá, ela fica localizada, certo? A mais ou menos 2 horas de carro, saindo pela zona norte de Bogotá, quer dizer, por aqui, por Suba e Usaquén. Vocês vão chegar lá e vão ficar o dia todo para fazer o passeio pelo vilarejo, né, que é um vilarejo também bem interessante, bem frio também. E dentro de Zipaquirá, a gente, então, tem a Catedral de Sal mais linda do mundo. Quem não sabe, o mundo tem 2 catedrais de sal, mas arquitetonicamente, a Catedral de Sal de Zipaquirá é única no mundo. Esse ponto turístico da Colômbia, ele não é um ponto só religioso, embora é sim uma catedral e uma igreja, mas para quem gosta de arquitetura, de cultura, é bem interessante saber como foi construído, porque tudo, 100% do que vocês veem dentro, é tudo feito de sal. Então, hoje, o ponto turístico, né, o lugar, oferece, além, obviamente, das coisas religiosas, também oferece outras experiências. Então, você vai lá e tem um espaço onde as pessoas podem ver filme, né? Esse filme sempre está sendo transmitido e vai variando, dependendo da época. Então, pode ser que seja um filme de como foi construído, né, a mina, porque realmente era uma mina de sal. Que, aliás, tem uma mina de sal bem perto, que é a mina de Nemocon, que lá não virou igreja, mas que também está aberto para visitação. Mas aqui dentro da catedral tem essa experiência, tem outra experiência que é a experiência de você fazer, se você tiver filhos, né, os seus clientes são famílias, é bem interessante ter a experiência de ser mineiro por um dia, eles vão lá e vão, enfim, põe o capacete, o colete, e tem toda essa experiência, para a criança ser bem interessante. E para quem já tem uma coisa assim, talvez que trabalha em incentivos, que quer uma experiência mais exclusiva, a catedral oferece um spa, onde tem todas essas experiências de esfoliação com produtos minerais de sal e em todas as propriedades. Então, super interessante, o tour vai demorar no mínimo 2 horas, são 180 metros de profundidade, não tem degraus, então é super tranquilo. Se vocês estão vendo a tela, essa parte da foto, o backing da foto, é o túnel para você entrar na catedral. Então, é tudo assim, você vai simplesmente descendo esse túnel até você começar a chegar aos pontos mais importantes da catedral e o ponto final, que é essa igreja, que no fundo, né, é uma cruz toda feita, obviamente, de sal também. Esse lugar é fechado para fazer eventos privativos, por exemplo, casamentos de luxo,
obviamente tem que reservar com muita antecedência, tem que perguntar com o seu operador e seu fornecedor como que seria feito, porque não é sempre disponível. Por exemplo, na época de Semana Santa, você não vai conseguir fazer nada disso, porque é um lugar turístico super visitado na época de Semana Santa. Colômbia tem a característica que é um país muito católico, então todos os pontos que tem uma igreja, alguma coisa, são visitados pelos turistas colombianos, especialmente. Então, isso é Bogotá, certo? Então, pelo menos 2 noites, 3 dias para fazer tudo o que eu fiz, o que eu falei. Se tiverem dúvidas, então, depois eu vou lá e vejo o que vocês querem saber a mais sobre a capital. Vamos continuar, então, com outra das cidades mais interessantes para você conhecer no nosso país, que é Medellín. Gente, Medellín é um destino que ele começou a se posicionar bastante, talvez nos últimos 3 anos, dentro do mercado do Brasil. A gente vem fazendo um trabalho bem forte, bem interessante com os agentes de viagem, com os operadores, mas claro que outros motivos nos ajudaram. Então, o seriado de Narcos, que tem um ator que é brasileiro, ajudou muitíssimo para que vocês soubessem o que era Medellín, certo? Ou que pelo menos sabem que está na Colômbia. E, obviamente, depois outras coisas aproximaram o destino com os brasileiros, como, infelizmente, o acidente do Chapecoense, que aconteceu, né, nas montanhas de Medellín. Esse aqui é Medellín, é uma cidade que é a segunda economia do nosso país, depois de Bogotá. É uma cidade que tem 3 milhões de habitantes, Bogotá está com 9, então ela é bem menor do que Bogotá. Tem um clima temperado. Catarina, tiraram. Seu microfone está desativado. Você pode ativar de novo, por favor? É só você ir lá no nosso link e clicar no microfone vermelho. Foi. Agora, Obrigada. mas ouviram tudo até que eu terminei Bogotá? Eu acho que faltou o finalzinho. Ah, que pena. Então, não ouviram minha introdução de Ó, Medellín. eles ouviram sim, estão falando aqui que sim. Ah, então tá bom. Então, como eu estava falando... vou voltar aqui em Medellín. Estão me ouvindo, Nathalie? Estou te ouvindo, pode continuar. Tá bom. Então, Medellín, que tem um clima temperado durante o ano todo, como eu falei, né, começou a ser conhecida pelos brasileiros por motivos como a série do Narcos, né, o acidente do Chapecoense. Mas é uma cidade que, quando vocês visitam, vocês ficam de queixo caído, né, como falam aqui no Brasil, porque realmente é impressionante entender como foi o processo de transformação de uma cidade que foi, como o Narcos mostra, uma cidade violenta, né, de narcotráfico, a ser hoje a cidade mais desenvolvida da Colômbia, uma das cidades que já ganhou prêmios de inovação no mundo, certo? E que é líder em políticas sociais e de educação na Colômbia. Inclusive, cidades e governos como os governos do Nordeste do Brasil e o governo do Rio de Janeiro estuda muito o caso de Medellín para trazer para o Brasil esses exemplos e políticas que estão sendo implementadas nessa cidade colombiana. Então, Medellín para mim, é o destino, assim, favorito. Eu que sou colombiano, amo Medellín, e se eu voltasse um dia para a Colômbia, moraria em Medellín tranquilo. Medellín, além disso, tem uma população que é super amável, super educada, então vocês vão se sentir lá super bem recebidos e vão se sentir como em casa. Medellín, além disso, é a única cidade que tem metrô no país. Bogotá não tem metrô, por exemplo. Medellín tem metrô. E esse sistema de metrô, ele está conectado com outros sistemas dentro da cidade. Então, é um sistema de transporte unificado que hoje virou um tour turístico dentro da cidade, porque você pega tudo, né, dentro do mesmo sistema e pode chegar até as favelas sem sair do sistema, né, e já fazer um dos principais também passeios. Então, o que fazer em Medellín?
Então, o que eu falei é uma cidade bem menor do que Bogotá, é uma cidade onde eu também marquei aqui dentro do mapa o que fazer. Então, a primeira coisa e mais importante para se conhecer é o centro, que fica aqui na área da Candelária. Dentro do centro, a gente tem que conhecer a Praça de Boteiro, que aqui está em espanhol, né? Praça de Boteiro. Está em portunhol tudo aqui, então me desculpam. Praça de Boteiro, Praça de Boteiro, Museu de Antioquia e Museu da Memória. Tudo isso, eu vou voltar para o slide, fica aqui nessa parte da cidade, essa primeira foto onde vocês estão vendo aqui o metrô. Aqui, não sei se vocês conseguem ver lá embaixo, essas esculturas são essas aqui que vocês estão vendo depois de tamanho maior. Essas esculturas são as esculturas do artista Fernando Botero, que, se vocês lembram, eu falei dele quando eu falei de Bogotá, porque tem um museu em Bogotá. Aqui também tem um museu, só que é um museu aberto, né? Ele doou 23 peças para a cidade, para ajudar esse processo de transformação. Vocês estão vendo que não tem um picho, a população cuida muito dessa cultura que eles têm e o respeito que sentem pelo artista. Inclusive, essa praça pode ser fechada para eventos culturais, já foi fechada várias vezes, então acaba sendo um venue não tradicional, certo? Bem em frente dessa praça de Boteiro, a gente encontra o Museu de Antioquia, que era o que eu estava falando aqui no mapa. No Museu de Antioquia, vocês vão encontrar algumas peças e um pouco de história, né, da história do Pablo Escobar, sim. Inclusive, tem um dos carros do Pablo Escobar lá. Mas as temporadas dentro do museu vão variando, né, de acordo com que o museu for contratando. E para quem quiser realmente conhecer essa história do processo, né, e da violência da Colômbia, e especialmente de Medellín, porque na época de 1980, 90, a Colômbia era o país mais violento do mundo, mas Medellín era a capital da violência. Então, eles construíram esse museu que vocês estão vendo aqui nessas fotos, que é o Museu da Memória. Né? Esse Museu da Memória é uma homenagem a todas as vítimas, né, do narcotráfico. Dentro vocês vão encontrar fotos, jornais, um pouco, né, de como foi essa evolução. E os guias desse museu, eles são familiares de vítimas, alguma relação tem com a história de Medellín. Então, é bem interessante para quem assistiu o seriado de Narcos, vir para Medellín e conhecer essa outra cara desde uma perspectiva totalmente diferente. Com certeza, depois de sair Ali no seu microfone, ele... não sei por que está acontecendo isso. Gente, por favor, não desative o microfone da Catarina, por gentileza. Então, é uma cidade que vocês têm que conhecer para conhecer a transformação social e econômica da Colômbia, e especialmente da cidade em si mesma. Então, isso especialmente no centro, que são essas fotos que eu mostrei atrás. Para se hospedar, a gente indica você ficar hospedado na região do Poblado, que é essa região que está toda aqui de cor laranja, número 14. Aqui vocês encontram todos os hotéis de 4 e 5 estrelas e todas as baladas assim, mais interessantes da cidade, e o parque talvez mais visitado, que é o Parque Lleras, certo? Medellín também é uma cidade onde se faz muita compra, então a gente tem aqui também uma parte na área número 16, onde vocês vão ver a Avenida 33 para fazer compras. Medellín é uma cidade que exporta muito têxtil para o mundo. Então, as principais fábricas estão localizadas em Medellín. E, por exemplo, lojas como a C&A, como Brooksfield, compram e têm seus fornecedores aqui. Então, todos eles têm fábricas nessa avenida, onde vocês vão encontrar muito outlet
e preços super interessantes, especialmente para mulheres, porque se faz muita roupa feminina aqui. Então, uma super dica para quem gosta e tem cliente que gosta de fazer compra. Eu sei que o brasileiro já gosta, e especialmente mulheres amam fazer compra, certo? E finalmente, um dos outros tours que vocês têm que anotar para fazer em Medellín, obrigatório, é o tour da transformação social, que eu estava falando logo no começo, que é esse tour aqui na zona de San Javier, né, onde fica localizada a Comuna 13, ou Favela 13, né, porque lá as comunas estão divididas, por isso vocês estão vendo que o mapa tem números, é tudo por número, né. Então, essa comuna foi a comuna considerada a comuna mais violenta, ou a favela mais violenta da Colômbia e do mundo. Aqui nem a polícia entrava, acontece um pouco o que está acontecendo recentemente nas favelas do Rio. E o governo, a prefeitura, especialmente de Medellín, fez uma intervenção da favela, fez vários acordos com a população, ao ponto de levar muito parque, muita biblioteca e muita escola, certo? Até a população, e conectar a favela através de teleférico com o sistema de transporte, como o metrô. Então, esse teleférico que vocês estão vendo aqui chega até um ponto de metrô, certo? Então, hoje as pessoas podem tranquilamente se movimentar. Você pode fazer esse passeio sem problema, sem ficar com medo, porque sempre tem segurança entre as escadas que vocês estão vendo. A favela, ela teve um investimento tão grande que conseguiram fazer e conectar a cidade através, né, de escadas rolantes. Então, é a única favela do mundo que tem escadas rolantes para conectar a comunidade com o resto da cidade, porque antigamente eram horas que a população, né, tinha que dispor do tempo para chegar até o lugar de trabalho. Fazendo isso daqui sou eu, né? Eu fiz esse fan tour com alguns operadores internacionais. Aí você vai encontrar uma favela, uma comunidade cheia de grafite, grafites que contam de novo um pouco da história deles, do que eles tiveram que viver e do que eles querem deixar para trás, certo? E esses tours são feitos por jovens que não têm mais de 25 anos, são jovens artistas que contam um pouco do que a cidade viveu. Aqui é super interessante como você deixa um legado visitando essa comunidade, porque tudo que você compra, come e faz durante o tour vai diretamente para o bolso da comunidade. Então, não tem ninguém né, tirando vantagem do que você está fazendo. Então, é um tour que realmente vale muito, muito a pena ver como que a cidade se transformou. E, finalmente, na cidade, uma das coisas mais lindas para se fazer é curtir ou desfrutar da Feira das Flores em agosto, que, porém, mesmo que é só em agosto, essa experiência das flores é uma experiência que pode ser vivida durante o ano todo. De novo, essa sou eu, né, carregando uma estrutura nas minhas costas de flores, né? Então, essa feira no último dia da feira, os camponeses da região de Medellín saem pelas ruas da cidade desfilando e carregando nas costas essas estruturas que podem chegar a pesar até 100 quilos. É uma tradição de família, então o pai passa para o filho para o filho e assim por diante. Só pode desfilar quem faz parte, né, da família, então você não pode ter um cliente que fale, mas eu vou para Medellín, eu quero desfilar no desfile das flores, porque não é permitido, só o camponês que pode fazer. E se você não está visitando Medellín na época da Feira das Flores, que é uma das principais festas não só de Medellín, mas da Colômbia, você pode, então, visitar as fazendas desses camponeses e ter uma experiência como que eu tive aqui com esse grupo. A gente foi lá, construiu
essa estrutura, né, a gente até se vestiu, né, como eles se vestem, aprendeu um pouco, né, dos tipos de estrutura que eles fazem, e você, então, também tem a experiência de carregar nas costas a estrutura e dar um passeio pelas fazendas. Então, uma coisa super linda, que pode ser feita durante o ano todo, porque como a cidade tem um clima temperado, é uma cidade que é florida durante o ano todo e que por isso se conhece como a capital da eterna primavera entre os colombianos, porque eles sempre têm flores. Aliás, Colômbia é o segundo exportador de flores do mundo, certo? Então, super indicado. Então, isso para fazer em Medellín, de novo, tem que dedicar pelo menos 2 dias dentro da cidade, e aí quem está indo a turismo mesmo, dentro do pacote, pode tirar mais um dia, pegar mais um dia para conhecer Guatapé, que é um vilarejo pertinho de Medellín, está localizado a 1h30 de carro, no máximo 1h45, e é o vilarejo que se conhece por ser o vilarejo mais colorido do país, certo? Esse vilarejo, todas as casas são assim, como estou mostrando, as fachadas das casas, elas têm umas coisas que se chamam zócalos, que são feitos por cada uma das famílias, e perto do vilarejo, a gente encontra essa pedra, que é o principal atrativo, né, de lá, que é a Pedra do Penhol. Essa Pedra do Penhol, que eu chamo de pão de açúcar colombiano, e faço essa brincadeira, que obviamente não dá para comparar, mas só para vocês lembrarem, e ter essa referência, para chegar no topo da pedra, você tem que subir essas escadas que vocês estão vendo aqui. Não são escadas, né? São degraus, eles falam escadas. São 700 degraus que você tem que subir para você ter uma vista como a que vocês estão vendo aqui dessa represa, né? Que é uma represa que alimenta de eletricidade toda a região de Medellín e de Antioquia. Aí, de novo, sou eu já lá no topo. Para subir são mais ou menos 40 minutos e para descer outros 40 minutos. Não é um passeio indicado para pessoas idosas e quem tiver problemas com joelhos, articulações também, obviamente não é indicado, né? Então, é isso aqui, um pouco da distância. Com certeza, que, se vocês realmente começam a oferecer Medellín, vocês vão voltar para falar que seu cliente amou, tenho certeza disso. Então, isso, Medellín, e finalmente vamos então passar a Cartagena das Índias, bem rapidinho, já vamos encerrando um pouco do treinamento. Cartagena das Índias é uma cidade que, embora ela está toda cheia de água, ela não é uma cidade de sol e praia. Depois a gente vê o que é sol e praia de verdade. Cartagena, aqui eu de novo no mapa, o que mais a gente visita em Cartagena é o centro histórico, certo? É o centro histórico que foi declarado patrimônio da Unesco. Esse centro histórico, ele está cercado por 11 quilômetros de forte, né? Que é esse forte que vocês estão vendo aqui, que separa a cidade histórica da cidade moderna. E aqui no centro histórico, então, ficam os melhores hotéis de Cartagena das Índias, certo? Quem não tiver esse budget para ficar hospedado nesses hotéis de alto padrão, altíssimo padrão, como, por exemplo, o Sofitel Santa Clara, pode ficar tranquilo, porque aqui no bairro de Boca Grande, que é o bairro, um bairro do lado, né, do centro histórico, tem outras opções de hospedagem e redes hoteleiras que estão mais em conta e que são mais tipo all inclusive, né? Então, não tem problema com isso, não. No passeio que vocês fazem em Cartagena, vocês têm que visitar o Castelo de São Felipe, que é esse que vocês estão vendo aqui, The Fortress. The Fortress, ele é um castelo que foi construído, né, pelos espanhóis na época da colônia para vigiar a cidade dos piratas que chegavam para roubar o ouro, né? Então, foi por isso e foi usado como cadeia. Então, o tour demora mais ou menos 2 horas e é dado através de audioguia. Essas são as ruas charmosas e românticas de Cartagena. Para quem está indo de lua de mel, é um destino maravilhoso, né? Super romântico. Os melhores restaurantes também ficam no centro histórico, tem uma gastronomia muito variada, então tem gastronomia francesa, italiana e, obviamente, muita gastronomia caribenha,
né? E já para quem realmente... Isso vocês fazem, assim, bem rapidinho. 1, 2 dias vocês fazem todo esse passeio. Acho que até um dia para conhecer esse centro histórico e o Castelo de São Felipe. Para quem quer visitar, talvez, e ver um pôr do sol bonito, aqui a indicação é conhecer o Convento de la Popa, ou o Morro da Popa, que fica aqui bem do lado do Hotel Caribe Plaza. Só que ele nem está aberto todo o ano. Tem que sempre confirmar se, na época que o passageiro for visitar, vai estar aberto. Quem realmente quiser sol e praia em Cartagena, tem que, então, pegar um dia para fazer um passeio ou nas Ilhas do Rosário, né? Ou na Ilha de Múcura, ou na Ilha de Baru. São opções totalmente diferentes, né? Cada uma você visita durante um dia ou pode ficar hospedado numa das ilhas que seu passageiro talvez escolha. Quais são as ilhas mais conhecidas nas Ilhas do Rosário? As Ilhas do Rosário é um arquipélago de 28 ilhas, né? Então nem dá para conhecer todas. Mas as mais visitadas são essas que vocês estão vendo nas fotos, que aqui a água já é bem diferente do que a água em Cartagena, porque Cartagena, quem já for, sabe que tem uma água que é escura, a areia também é escura, e isso pela localização geovulcânica de Cartagena. Inclusive, Cartagena tem um vulcão bem pertinho, que é o vulcão de Totumo. Então, por isso que Cartagena é assim. Não quer dizer que você não pode tomar banho. Pode tomar banho, claro. Mas a água vai ser totalmente diferente. Então, eu sei que o brasileiro gosta muito mais, e quem não vai gostar, né? Dessas águas claras, turquesas, que a gente encontra um pouco mais de 1 hora de Cartagena. Então, a gente pode conhecer Ilha Grande, onde fica o já conhecido São Pedro de Marrágua, ou a Ilha do Sol, ou a Ilha do Encanto, ou a Ilha do Pirata. Todas essas ilhas fazem parte das Ilhas do Rosário. Ou, se não, já podem conhecer a Ilha de Múcura, né, que não faz parte das Ilhas do Rosário, mas que está bem perto de Cartagena, ou a Ilha de Baru, que é uma das primeiras ilhas que vocês encontram se afastando de Cartagena, né? Então, são coisas diferentes. O que eu sempre indico é para a pessoa ficar hospedada 2 noites em Cartagena, né, na cidade, para conhecer o centro e ter uma experiência lá, e outro dia para você realmente desfrutar do sol e da praia, que realmente vai ser lindo. Aqui vocês têm vários hotéis que vocês podem usar. Por exemplo, temos o Hotel da Ilha do Encanto, que é esse daqui, enfim, várias coisas e ilhas muito mais lindas. E quem realmente quer se afastar, né, e ficar assim, bem relaxado, não fazer muita coisa durante as férias, mas que gosta de sol e praia, então a indicação é San Andrés, que é o último destino do qual eu vou falar. San Andrés é uma ilha que está localizada a 600 quilômetros de Cartagena, aliás, ela é mais perto de Nicarágua do que da Colômbia, mas que pertence à Colômbia por história, né, por uma coisa da coroa espanhola. San Andrés é uma ilha pequena, bem pequena, de apenas 26 quilômetros quadrados, e que fica do lado de uma ilha ainda menor, que é Providência. Então, quando a gente fala de San Andrés, fala de San Andrés, Providência e Santa Catalina, que é essa ilha, ou islote, como se fala em espanhol, do lado de Providência. É uma ilha que dá para ser conhecida em, assim, 2 dias, pelo tamanho. Você pode fazer o percurso da ilha de várias formas, pode alugar carrinho de golfe, pode fazer também o percurso num jeep, por exemplo, ou de bike, aí já vai depender do gosto de cada turista. Aqui vocês veem várias bandeiras vermelhas, porque esse é o lado mais movimentado do mar, né, na ilha. Então, aqui se faz muito esporte de aventura no mar, né, essa parte da ilha. Para quem está indo com família, eu sempre indico o outro lado. Uma coisa super importante de San Andrés é que vocês têm que saber, né, sobre a taxa que tem que ser paga, que é obrigatória para todo mundo, inclusive para colombianos que não são da ilha. A gente paga uma taxa de mais ou menos $40, que já se paga através da companhia aérea, e que tem que ser paga antes de você embarcar
para a ilha, né? O Márcio teve a experiência de ir para San Andrés e pode falar como que realmente é em detalhe esse processo. Crianças até 7 anos de idade não pagam essa taxa, e essa taxa se paga uma vez só, não é uma diária. Então, você entra e na hora de sair também não tem que pagar. Então, é uma vez só. Essa taxa é usada para a manutenção da ilha, como vocês viram, é uma ilha que está afastada, né? E o tratamento de lixo e toda a parte de saneamento e a parte sanitária da ilha. Já para ir para Providência, vocês têm que pegar um bimotor, né, que tem uma capacidade máxima de 30 pessoas, ou vocês vão de catamarã, e o catamarã vai demorar mais ou menos 4 horas. Então, quem está indo de catamarã já tem que dormir lá, porque 4 horas para ir, 4 horas para voltar, não dá, né, para fazer um dia só. Providência é super indicada para fazer mergulho e conhecer muito arrecifes de coral. Pode ter certeza e é 100% garantizado que você vai ver peixes de todas as cores. Então, é uma experiência linda para quem gosta desse tipo de turismo. Temos um parque nacional aqui, que é o Parque Nacional Magnin Lagoon, que é esse que vocês estão vendo aqui nessas fotos, que é reserva, certo? Da biosfera colombiana. E temos Santa Catalina, que é conectada com Providência através dessa ponte que vocês estão vendo aqui de madeira, que se chama a Ponte dos Namorados, né? Que também é um must para quem está indo com, né, um namorado, namorada, ou quem está indo de lua de mel, né? Tem que ir lá, se beijar, tirar foto e deixar como lembrança. A principal rede de hotéis que a gente tem em San Andrés é a rede de Decameron. San Andrés não é uma ilha que seja para turismo de luxo, mas sim uma experiência realmente assim, para se aproximar muito com a natureza e realmente descansar. Sempre que vem da San Andrés, deixe muito claro isso para o seu cliente. Ele vai lá, vai ficar num hotel que é bom, sim, são hotéis que podem ser de 4 estrelas no máximo, aqui não temos hotéis de 5 estrelas, e quase sempre o que mais se vende é a rede de Decameron. Porém, temos outros hotéis, como, por exemplo, o Sol Caribe, o Casablanca, San Andrés também, e está sendo construída dentro da ilha uma unidade da rede Celina, que vai ser um pouco mais de luxo. Então, vai ter uma outra opção para quem gosta de mais conforto. Então, isso é San Andrés, aqui as fotos. Esse é um dos hotéis do Decameron, né? E é isso, gente. Então, já terminando, esses são os destinos que mais se vendem da Colômbia aqui no Brasil, porém, não são os únicos. Como eu falei, Colômbia é um país tão diverso que, às vezes, vocês nem conseguem oferecer tudo porque não conhecem. Então, eu vou passar rapidinho e mostrar, assim, sem detalhe, outras opções que a gente tem na Colômbia, como, por exemplo, Cali, que nem todo mundo sabe, mas Cali é a capital mundial da salsa, e só no ano passado ganhou o prêmio da cidade cultural da América do Sul. Foi um prêmio que foi dado pelo World Travel Awards, então um prêmio turístico, e aqui vocês encontram shows de salsa de nível internacional. Aliás, os dançarinos da J.Lo, da Shakira, eles são todos aqui de Cali. Então, o turista pode, toda sexta-feira são oferecidos esses shows e, obviamente, uma vida noturna através da salsa incrível. Cali, por exemplo, está fazendo uma coisa assim bem parecida com o Caminito em Buenos Aires. Então, estão fazendo o bairro de toda a história da salsa, certo? Porque, se bem a salsa nasceu em Cuba e Nova York, Colômbia evoluiu esse ritmo musical. Temos também Cali no seu próprio Corcovado, e uma cidade que é a terceira economia da Colômbia. Temos também Barranquilla, que oferece o maior carnaval da Colômbia e que é sempre comemorado na mesma época do Carnaval do Brasil. Um carnaval totalmente diferente. Aqui eu acho uma super oportunidade para vocês venderem para a época de carnaval. Quem gosta de festa, mas já está cansado do carnaval brasileiro, tem uma outra opção que é Barranquilla. Barranquilla fica
a 2 horas de carro, né, de Cartagena. Então, super tranquilo você ficar hospedado em Cartagena e ir para Barranquilla a ficar só 1 dia, 2 dias para curtir o carnaval. Temos Santa Marta, que é outra cidade caribenha, perto também de Cartagena, que é a cidade mais antiga das Américas, né? Aqui foi onde morreu o libertador, né, da Grande Colômbia, então o libertador da Venezuela, da Colômbia, da Bolívia, o Simão Bolívar. Então temos a fazenda aqui em Santa Marta, e temos grandes parques naturais, como o Parque Nacional Tayrona, que é esse que vocês estão vendo aqui, e que tem praias tão lindas quanto as praias das Ilhas do Rosário, tá? E temos também na Colômbia o que se conhece hoje como o novo Machu Picchu da América, que é esse daqui, mas aí já é um passeio e uma trilha que demora vários dias, e é mais especializado em turismo, né, de aventura e natureza. Não podemos deixar de falar da Colômbia sem falar, né, dos destinos cafeeiros. Temos a região cafeira da Colômbia, que se chama Paisagem Cultural do Café, ou Cafeira, que foi declarada Patrimônio Unesco em 2006, e onde o turista pode ter a experiência, né, de visitar todas essas fazendas coloridas de café, inclusive muitas delas são pousadas, né, onde o turista pode ter essa experiência de acordar bem cedo, fazer toda a coleta orgânica do café colombiano, e que faz que o café colombiano seja hoje o mais suave do mundo. Pode visitar parques nacionais, como esse que vocês estão vendo aqui, que é o Parque Nacional do Cocora, que tem a palma de cera mais alta do mundo. Com certeza, muitas de vocês não sabiam isso. Então, outra experiência com um clima, de novo, também temperado durante o ano todo. Então, pode visitar a qualquer época do ano. E, finalmente, outros destinos ainda mais inexplorados, como esse daqui, que é Caño Cristales, o rio mais colorido do mundo. Essa sou eu, então, essas fotos que vocês estão vendo aqui não são Photoshop, eu tirei com a minha câmera. É um destino lindíssimo, está localizado a 1 hora de Bogotá, de bimotor, só pode chegar de bimotor. É um destino caro, porque é uma reserva natural, e só está aberto para visitação entre os meses de julho e novembro. Por quê? Porque esse rio, para ele ficar com essas cores assim, vivas e cores vermelhas, o rio faz um processo natural de uma flor. Isso que vocês estão vendo aí é uma flor que se chama Macarênia, e essa flor, ela se fecha durante 6 meses para fazer o seu processo natural, né, da luz, enfim, e depois ela se abre, dando esse espetáculo que acontece durante 6 meses. Esse é um dos destinos que foi aberto após o processo de paz na Colômbia, porque essa região, antigamente, ninguém podia visitar, porque era uma região que era habitada só por guerrilhas e obviamente, militares colombianos que constantemente estavam em conflito. Então, passeio super interessante e que hoje é exemplo de sustentabilidade e de turismo comunitário. Então, é isso. Acho que já passei um pouquinho do meu tempo, né? Passei 10 minutinhos. E é isso, a gente teve que convencer o mundo, né, do que visitar a Colômbia não era perigoso. Então, a gente começou com campanhas bem agressivas, internacionais. Essa campanha foi um sucesso, né, nos anos 2000, nos começos dos anos 2000. Depois a gente parou de convencer e passou a persuadir. E a gente criou essa campanha que era Colômbia é Realismo Mágico, em homenagem um pouco à história, né, lá da colônia que eu contei em Cartagena, e do nosso Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques, que é o único que a gente tem, e que criou esse termo dentro da literatura que se chama realismo mágico. Para quem leu Os 100 Anos de Solidão, sabe do que eu estou falando. E hoje, então, a gente tem essa campanha que se chama Colômbia Sienta el Ritmo, ou Sinta o Ritmo, que está baseada nos nossos ritmos musicais, que hoje são mais de 1000. Então, a Colômbia está aproveitando esse boom dos cantores colombianos, como Maluma, J Balvin, Shakira, enfim, para mostrar ao mundo como a Colômbia é um país alegre, dançante,
e que realmente quer superar essa história e mostrar para o mundo outra cara, né? Então, Nathalie, é isso. Depois disso, temos o vídeo principal da campanha, mas eu não vou mostrar agora. E, finalmente, aqui meus dados pessoais, vocês podem escrever eles e me mandar e-mail quando vocês quiserem para pedir mais informações. Então, é isso. Catalina, agora a gente vai abrir para perguntas, se você puder, por favor, ir lá no chat. Gente, quem fez pergunta lá em cima, faz pergunta de novo, porque até a Catalina subir tudo isso é um trabalhinho. Então, se vocês puderem mandar de novo, Eu por vou favor. deixar de compartilhar minha tela. Acho que... Tá bom, sem problemas. Pronto, eu já deixei de compartilhar. Então, agora eu vou abrir aqui o chat. Então, vou começar de baixo para cima, tá? O nome da balada em Bogotá é Andrés Carne de Res? Sim, é Andrés Carne de Res. Lembre-se que tem duas unidades. Uma que é na zona de Chapineiro e outra que é fora, que é a unidade principal, certo? Que é, obviamente, a mais linda, a mais indicada. Mas para quem não tiver todo esse tempo e a estrutura para ir, obviamente, Chapineiro está super tranquilo. Quais melhor lugar para ficar em San Andrés, em termos de praias? Olha, em termos de praias, aí eu não vou falar de uma praia em especial, mas se for de hotel, talvez a rede Decameron, como eu falei, ou o hotel, como eu falei, esqueci que eu falei o nome dele lá atrás. Casablanca. Casablanca, isso, Casablanca, e daqui a pouco vai estar aberto o Celina, né? Todas as praias de San Andrés são lindas, gente. Então, porque é uma ilha tão pequena que a água nem muda muito. A cor, e o Márcio pode falar um pouco de como foi a experiência, se quiser, de San Andrés. Foi uma experiência incrível. Eu queria até que você falasse um pouco, porque tem muita gente que tem algumas dúvidas. A gente sempre deixa claro aqui para os nossos consultores em treinamento que o Caribe colombiano ele é totalmente diferente do resto do Caribe, né? Principalmente quando a gente fala de San Andrés, de estrutura hoteleira, de povo mesmo, assim, porque tem muita gente que fica esperando hotelaria all inclusive, com tudo incluso, enfim. E a estrutura que existe em San Andrés é uma outra estrutura, né? Então, tem muita gente que compra, às vezes compra um Caribe errado, mas se a pessoa estiver comprando, né, sabendo exatamente o que está comprando, vai se sentir muito bem, que foi a forma que eu me senti em San Andrés. É um povo totalmente amigável. Eu queria falar muito de Providência também. Providência é o mar mais lindo que eu já conheci na minha vida. A coisa mais linda, incrível, incrível mesmo. A estrutura também não é uma estrutura tão, se a gente for falar, tão completa como outros destinos, mas isso está atrelado ao tipo de produto que a gente tem que vender, que é um produto mais low-fi, né, mais roots, como a gente fala. Então, são hotéis que são um pouquinho com menos estrutura, mas tudo que existe em volta de praias, de tipo de água, de qualidade de vida, passa por cima de tudo isso, né, Catarina? Eu acho que quando a gente fala de San Andrés Providência, não é tanto o tipo de luxo em termos de estrutura que você vai ter, mas sim da experiência, especialmente se você tem um cliente que realmente gosta desse tipo de turismo, mais roots, mais, né, de ter, sei lá, experiência com natureza, de fazer mergulho, eu acho que é o destino. Então, não dá para falar de uma praia específica, mas sim do destino como um todo, né? Vamos falar Catarina, assim. você consegue responder as perguntas a partir da pergunta da Andrea? Se você subir um pouquinho, tem uma pessoa que chama Andrea Terra TZ Viagens. Caramba. Que ela perguntou qual o melhor lugar para ficar em San Andrés. Aí acho que essa já Aí, se você respondi. for desse, Andrea, qual o melhor? Já. É verdade Isso, aí que em San Andrés as pessoas que não querem uma cama, por exemplo, jogam na rua?
Se não querem uma cama, por exemplo, jogando... Não entendi essa pergunta. Em San Andrés tem muito turismo também de hostel, né? Então tem muito passageiro, especialmente muito argentino, que vai assim de mochilão. Então você vai encontrar muito turista que é muito hippie e tal, porque o Caribe de San Andrés é muito diferente do Caribe que você vai encontrar em Cartagena, né? É um Caribe, inclusive, que está mais para o lado do calypso, do reggae, do que para os ritmos culturais caribenhos colombianos, certo? Então, não sei, realmente acho que isso não é uma coisa comum, né, de jogar a cama na rua. Agora, o treinamento, linda apresentação, pode continuar. Acho, Catalina, Aureliano, acho que não estou vendo o último treinamento. É recomendado alugar carro ou utilizar táxi na Colômbia, tanto em Bogotá quanto em Cartagena e Medellín. Olha, em Bogotá eu só indico usar táxi ou Uber, inclusive a empresa Uber tinha saído da Colômbia, mas já voltou a funcionar. Bogotá, como comentei, é um destino que não tem sistema de transporte, então só táxi. E, por exemplo, em Medellín, eu indico que, pelo contrário, não use muito táxi, a não ser que seja à noite, né, para ir para balada e vida noturna, mas que realmente aproveitem para se movimentar de metrô e tal, porque é uma experiência. Agora, em Cartagena também é super tranquilo para você ir de Boca Grande, que é o bairro onde estão localizados os hotéis de rede, né, como o Dan Carton, Hilton, o Hyatt, e chegar até o centro histórico, isso vai demorar no máximo 10 minutos, e é super tranquilo ir de táxi, né? Então, isso não tem problema. Em Cartagena, todos os táxis, geralmente, eles estão com ar ligado. Agora, em San Andrés, é difícil isso. Inclusive, em San Andrés, é uma coisa que vocês têm que deixar muito claro para os seus clientes, porque em San Andrés só pode ser usado, por exemplo, para sair do aeroporto até o aeroporto, só pode ser usado os táxis do aeroporto, do sindicato do aeroporto, que nem tem ar-condicionado, nem são os melhores carros, mas aí já é uma coisa que é de muitos anos da ilha. Muitos operadores, eles oferecem talvez um transporte privativo, mas tem que ser usado com o sindicato do aeroporto. Então, é uma coisa bem complicada. Em San Andrés muda um pouco a história. As ilhas em Cartagena são públicas, posso ir passar somente o dia lá ou devo me hospedar? Pode se hospedar, mas também pode ficar um dia, fazer um dia só de passeio pelas Ilhas do Rosário. Tem ilhas que estão muito perto uma da outra, então dá para você ficar 2 horas numa ilha e mais 2 horas para outra. Então, isso é super tranquilo. Tem algumas ilhas que são, assim, privativas. Então, por exemplo, a ilha de Múcura, ela é privativa, e para você ir lá tem que reservar, enfim, é um outro processo. Mas para o resto das Ilhas do Rosário, pode fazer visita. Para ir para Baru, por exemplo, não tem que reservar nada. Você pode ir lá com o tour, ficar o dia todo lá e voltar, fazer um bate e volta, se você não quiser ficar hospedado nas ilhas e ficar assim hospedado em Cartagena, certo? Então, isso depende da ilha que você quer conhecer. Qual o melhor lugar para ficar? Já falamos sobre hospedagem, ali no centro histórico, econômicas, sabe indicar alguma? No centro histórico de Cartagena, o mais econômico que vocês vão encontrar, e já não é no centro histórico, mas é colado, né? É dentro da cidade amurallada, que é o bairro de Getsemaní. Só que esse Getsemaní, ele tem uma estrutura, que são casas coloniais, que são usadas mais para hostel, né? E já as outras casas já são mais hotéis, tipo boutique, que já são um pouco mais caros. Então, o mais barato dentro do centro histórico já seria hostel, que fica na área de Getsemaní, que é o bairro do lado do centro histórico. Esse já respondi, Andrés Carnes de Reis, que essa é a melhor balada da Colômbia. Gostaria de saber como funciona o destino San Andrés para casamentos na praia. Tem uma demanda, queria saber se oferecem essa infraestrutura. Você faz muito casamento pé na areia, San Andrés, sim. Inclusive, tem um operador local de San Andrés,
que trabalha muito com esse tipo de coisas, e se faz, na verdade, não só em San Andrés, mas muito casamento na praia, na Colômbia, que é uma coisa que é permitida no nosso país, né, de você se casar pela segunda vez, fazer outro tipo de rituais, então é super tranquilo, e se vocês quiserem, depois eu passo esse nome desse fornecedor que faz casamentos lá em San Andrés, porém, outros fornecedores, inclusive com que a Gastur trabalha, também podem oferecer essa operação de um casamento. Pronto. Quais companhias aéreas são mais indicadas para voos internos? Qual o custo médio dos trechos Bogotá, Medellín, Bogotá, Cartagena? Então, a companhia mais comum dentro da Colômbia, que voa o país inteiro, é a Avianca, né? Por ser uma companhia colombiana, mesmo que o dono hoje não é colombiano, ela é a companhia que mais conecta a Colômbia. Então, seria a melhor, além de que seria muito bom para vocês, porque geralmente vocês vendem o destino via Avianca, então já faz a conexão com a mesma companhia. Ou também temos a Latam, que opera quase todos os destinos colombianos, ou pelo menos os mais turísticos. Agora, se você quer ir para um destino como o Rio Colorido, aí já são voos muito locais e coisas com outras companhias aéreas nacionais, como a nossa companhia Satena, que é a nossa companhia nacional. Então, é isso aí. E o valor depende muito da temporada. Temporada alta na Colômbia também o valor é alto. Então, dezembro é sempre caro, julho não, é caro, não tão caro quanto dezembro. Semana Santa é caro, porque também é uma época onde os colombianos viajam bastante. Voar de um destino para outro dentro da Colômbia é super tranquilo, porque no máximo você vai demorar 1 hora só. Por exemplo, Bogotá, San Andrés é 1 hora e meia de voo, que é o voo mais longo que a gente tem. Mas o Bogotá, Medellín vai demorar meia hora. Já no carro, já de carro, é outra história, porque, como eu falei, a gente tem muita montanha, então eu tenho que subir e descer essa montanha. Aí demora muito mais. Um Bogotá, Medellín de carro vai demorar umas 6 horas. Então, eu não indico para quem está indo a turismo, porque perde muito tempo na estrada, certo? Qual é a melhor maneira mais rápida de fazer a Cartagena para San Andrés? Vários passageiros querem fazer esses dois destinos. Para fazer Cartagena San Andrés, vai ter que chegar por Bogotá, certo? Não tem outro jeito. Ou, se for via Copa, você pode fazer, não sei, qualquer cidade do Brasil, tá, onde a Copa sai, conectando com Panamá, né? Que aí é direto Panamá San Andrés. Aí é ótimo, por exemplo, e a conexão geralmente é muito rápida. Ou Panamá-Cartagena, que também tem conexão via Copa. Mas para fazer um San Andrés, Cartagena, aí tem que ser já com uma coisa, né, um trecho nacional separado. Tem voo direto Cartagena-San Andrés? Tem sim. As companhias aéreas como Bogotá e Latam fazem todo dia. E outras companhias low cost, colombianas como Wingo, e como Viva Air, por exemplo. Acho que já respondi, Nathalie. Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Acho que não. Que não, né? Então tá bom, muito obrigada, Catarina. Tivemos... Não, eu que agradeço. Espero que tenha sido claro. E qualquer coisa, vocês viram aí meu contato, né? Meu contato é mcgalves@procolombia.co. Vou escrever aqui no chat de novo. Caso vocês tiverem mais dúvidas, podem me escrever lá. A gente sempre tem material disponível para mandar, fotos, vídeos. O nosso site oficial de turismo, ele está tudo em português. Eu posso mandar também a nossa revista, o nosso brochure, para vocês terem com vocês, e sempre que precisarem de alguma coisa, é só levantar a mão que eu estou por aqui. Muito obrigada, viu, Catarina? Tivemos 190 pessoas aqui hoje assistindo seu treinamento. Ai, que ótimo.
Qualquer coisa, então, estou à disposição. Obrigada, Gastur, pela oportunidade e espero que vocês realmente possam deixar o destino Colômbia na prateleira assim que todo mundo começar a viajar, porque eu acho que, como vocês viram, é um país que tem tudo o que o turista procura. Então, quem já foi para a Colômbia, quer viajar de novo, mas não pode ir para a Europa, então oferece um pacote diferente. Se a pessoa já fez Bogotá, Cartagena, San Andrés, oferece um Medellín com Santa Marta, certo? Ou oferece um Bogotá diferente, um Bogotá com tudo que tem ao redor de Bogotá, como a Catedral do Sal, como Villa de Leyva, e assim por diante. E se for já para os meses de novembro, bom, enfim, segundo semestre, tem a possibilidade de conhecer o Rio Colorido. Então, é assim, um mundo e uma diversidade incrível.